Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando com a sua audiência, com a sua participação. O programa de hoje é, sem dúvida, mais uma prestação de serviço para que você aprenda, tire as suas próprias conclusões a respeito desse tema. Na sua opinião, qual é a melhor forma de ensinar as crianças na pandemia? Muitos pais estão com uma dificuldade imensa. Daqui a pouquinho eu anuncio o nosso time de debatedores, que vão falar, vão destrinchar aqui a respeito desse assunto. Mas antes disso, é importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e jamais as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar, a partir de agora, o TBC Debate. Na sua opinião, qual é a melhor forma de ensinar as nossas crianças na pandemia? Um tempo tão difícil. Muitos pais aí com dificuldade imensa por conta dessa situação, envolvendo inclusive aulas virtuais, em outros momentos a aula presencial. Enfim, nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito complicado, e esse programa com certeza vai nos ajudar, porque eu também sou pai de 3 crianças, o Davi, a Laura e a Rafaela. Vamos aprender juntos hoje. Conosco 2 notáveis, a Eliana França, conselheira do Conselho Estadual de Educação, e a Ana Beatriz Sayum, é isso mesmo? Sayum. Ela é psicóloga clínica. Seja bem-vinda. Tudo bem, Ana? Boa noite, Rafael. Boa noite, Eliana. Tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Eliana França, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, a alegria é toda nossa. Vou começar com a senhora Eliana França. Qual é a melhor forma de ensinar as nossas crianças nesse tempo de pandemia? A forma possível. Infelizmente, a gente não tem uma melhor forma, mas nós temos formas possíveis. E o que é a forma possível? Nós estamos ainda numa situação de muito risco e de muito perigo. Mesmo que se diga que as crianças são mais protegidas, são menos afetadas, as crianças também carregam o vírus para dentro de casa, e dependendo com quem elas convivem, é muito difícil. Tem sido um desafio muito grande para escolas, para professores, muito grande para os professores, para os pais e para as crianças também. E eu diria que, inclusive, revolta muito os professores aquela fala do deputado federal dizendo que o professor é a única pessoa que não quis trabalhar na pandemia. Era bom ele ficar um pouquinho junto com professores para saber o quanto os professores trabalharam muito mais nessa pandemia. E agora mais ainda com essa perspectiva de que alguns estão voltando para a escola e outros não. Mas acho que a gente pode aprofundar essa discussão, deixando a Ana Beatriz falar um pouco durante o programa. Por favor, qual a melhor forma de ensinar as nossas crianças? Então, eu acho que hoje a gente teve uma mudança completa de ambiente, de situação, tanto na escola quanto na família. Então, eu acho que não existe uma forma certa, uma forma correta, uma receita de bolo. É como cada família vai conseguir se adaptar hoje, como cada criança vai conseguir se adaptar. Hoje, no consultório, eu vejo crianças que estão amando, o ensino online. Porque fala, ai tia, eu posso fazer o que eu quero, eu posso ali curtir, mas também sentem falta dos amigos. Então, como que essa família está conseguindo? É a minoria ou a maioria? É a minoria. Eles são a minoria. São aqueles pacientes que já são mais custosos, mais preguiçosos. Mas aqueles pacientes que gostam de estar com as pessoas, gostam de estar com os amigos, eles sentem muita falta. Porque, gente, a criança, ela aprende com seus iguais. Ela aprende no contato com outro colega, vendo o que o outro colega faz. Nossa, isso é certo ou errado? E leva muito disso para casa. E a família hoje ficou mais difícil para a família participar. Então hoje, como os pais estão conseguindo participar, eu acho que é de cada família. É como eles conseguem estar ali presentes, tirar esse tempo, você mesmo que tem 3. Deve ter sido muito complicado no ensino online, porque são 3 computadores, 3 ali aparelhos que precisam estar. Dificílimo, quase impossível. Pois é, então as crianças estão sentindo isso. Eles sentem, a família também sente. Então, acho que no momento atual a gente não tem
a receita de bolo. Não mais que eu acho que a gente tinha antes. Que é ir para a escola, pronto, tá tudo bem. Mas e agora? Tá essa dúvida. Ir para a escola, ficar no online, né? Cada família tem um medo e percebe a pandemia de uma forma diferente, assim como as crianças. Eu fico pensando, olhando para eles, o que será que eles acham? Até os pequenininhos, ver esse tanto de gente de máscara, e tem muitas crianças que hoje também ainda não viram ninguém. Como é que vai ser isso depois, na adaptação, principalmente na escola? Ver outras pessoas, outras crianças e tudo mais. A receita mudou completamente, então. Mudou, e eu diria, acrescentaria algumas questões que a Ana já colocou. Vamos pensar, por exemplo, você tem e teria até condições de talvez ter 3 computadores em casa. Agora pense em uma família de baixa renda, que às vezes tem um celular e não tem conta de internet. Então, uma das questões fundamentais que nós precisaríamos ter tido investimentos reais em educação pelo Ministério da Educação. Existe um programa da época dos anos 90 ainda que se chama FUST, que era parte de recursos para ser investido na internet, a banda larga, para todas as escolas e todas as famílias de baixa renda. Nunca foi investido um centavo do recurso do FUST. Crianças que não têm, às vezes têm um aparelho, mas não têm acesso à internet. A internet, os pais não podem pagar uma grande internet. Então, você tem realmente crianças que, se os professores não chegam com o exercício na casa, por isso que muitas vezes a gente vê reportagens na televisão, professores passando de barco, professores andando a cavalo, andando de burro, subindo morros, descendo morros, para conseguir chegar um pouco, o professor colocando na porta da casa deles, para conseguir chegar um pouco até em casa. Esse é um dado, mas nós temos outros dados. Nós temos crianças, como ela disse, que saem muito bem. Eu tenho 2 netas que saem maravilhosamente bem, adoram, sentem falta dos coleguinhas, ficam loucas para ir para a escola, mas conseguem lidar com facilidade. Já tenho 2 netos que detestam ficar o tempo inteiro na televisão. Então, uma das questões que a escola também tem que pensar, que a aula transmitida, que nós, inclusive o Conselho fez uma série de normas, né, nós chamamos de REAMP, que é o ensino não presencial nesse momento, ele não pode ser idêntico ao ensino em sala de aula. A criança não consegue ficar 4 horas na frente do computador, nem nós conseguimos. Né? E hoje piorou, com essa questão de que 30% pode ir para a escola e o restante fica em casa. O professor tem que dar aula para aqueles que estão presentes e ainda aula para aqueles que não estão presentes. E é a mesma aula, é impossível. Então, as escolas estão tendo que se reinventar, os professores estão tendo que se reinventar, por isso é que eu lhe disse, é o possível. E os pais também. Vamos pegar também faixa etária. Um menino de ensino médio é uma coisa, uma criança de 2, 3, 4 anos é outra coisa, uma criança em processo de alfabetização é outra coisa. Então, o que os professores e as escolas estão fazendo? Se reinventando, tornando isso possível. É o melhor? Não. Vamos ter prejuízos? Vamos, de todos os tipos. Prejuízos pedagógicos, prejuízos emocionais, prejuízos sociais. O que poderia ter melhorado? Maiores investimentos com melhores condições para que os professores pudessem trabalhar e os pais tivessem melhor acesso. Também temos pais que não sabem ler e escrever e têm que acompanhar os filhos. Então, o Brasil não é um só, são vários Brasis, várias situações, várias escolas, várias crianças. Aqui no estado de Goiás, né, a gente tem o privilégio de sermos aí o primeiro lugar do IDEB, e é um estado, por conta do agronegócio, por conta de evoluções, é um estado rico hoje. Inclusive na TV Brasil Central, a gente transmite aulas para esses alunos, é uma TV que pega no estado todo, né, 2 vezes por dia, trabalha em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Então a gente está tentando aí dar essa contribuição, o governador Ronaldo Caiado, essa contribuição muito grande a todos os goianos, com toda certeza. Agora me responda a seguinte pergunta: os professores têm trabalhado mais, na opinião de vocês, ou menos durante a pandemia? Eu tenho completa certeza que mais. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Meu pai é professor de educação física, que foi uma modalidade, uma matéria que mudou completamente. No começo, vamos fazer umas aulas mais interativas, os alunos não ligavam a câmera.
tem toda aquela questão, vergonha dos colegas, o que os colegas vão pensar de mim, a preguiça também de estar ali em casa. Então, hoje, meu pai tem um tempo maior de montar aulas, porque agora as aulas estão nos slides. Então, sobre diversos assuntos que ele tenta deixar mais leve também. Porque os meninos já têm ali aquele assunto maçante todos os dias, online, muitas horas, então ele tenta deixar mais tranquilo. Só que antes meu pai não tinha esse tempo de fazer slides. Ele chegava, né, conversava com os meninos, fazia as atividades, tinha aquela liberação de energia das crianças que hoje não tem mais. Então, ficou mais difícil, porque eles tiveram que agora pensar em formas de trazer essa criança para o online. Porque você está ali dentro da sala de aula, você já tem suas técnicas, já tem as teorias, tudo que você aprendeu. E você está ali, de frente com a criança, o contato visual, o contato físico. E agora, no online, como que a gente vai trazer essa criança 100%? E, né, até me corrijo, na escola não era 100%. Vamos dar um exemplo, 70%. Agora, no online, a gente tem quantos por cento dessa criança? Depende de cada aluno também, Depende né? de cada aluno, das suas dificuldades, né? Das famílias. Quantos por cento a gente está trazendo desse aluno hoje? Eu fico pensando, né? Eu vejo meu pai dando aula, e ele fala para mim, ele fala, Ana, hoje eu estou trabalhando muito mais. É um tempo de você pensar, será que os alunos estão gostando? Da gente pensar em toda essa preocupação, o pensamento que fica na cabeça de todo mundo, não só dos professores, mas quando que a gente vai voltar? Quando que isso vai melhorar? E os alunos perguntam, quando que a gente vai voltar? Não, tio, quando? Quando? Então fica essa dúvida, né, dos alunos, dos professores, e com certeza eles estão trabalhando mais. Estão tendo que pensar agora em novas ferramentas, né? Estão trabalhando mais ou menos? Eu comecei criticando a fala do deputado, né, dizendo que os professores estão trabalhando muito mais. Eu gostaria que ele assumisse uma sala um dia para ver se ele conseguiria trabalhar o que os professores trabalham. Além das questões colocadas pela Ana, o professor teve que se reinventar. Grande parte dos nossos professores é de geração mais velha e não tem a mesma familiaridade, aí eu já estou falando de crianças de classe média alta, que esses meninos, esses jovens de hoje têm com celular, com computador. Então, muitos professores recebiam até, os meninos davam olé nos professores durante a aula. Os professores não tinham a mesma familiaridade, então até mesmo lidar com equipamento, os professores às vezes não têm o equipamento, aí eu volto naquela questão, não houve investimento, as escolas não têm equipamento, os professores não têm, os professores, principalmente de rede pública, não têm um salário que permita a eles ficar tanto tempo assim no celular. E tem mais uma questão que eu gostaria de acrescentar, que eu acho muito importante. O WhatsApp do professor passou a ser hoje uma rede social de atendimento 24 horas de professor. O professor virou psicólogo? Virou psicólogo, virou né? orientador, virou auxiliar, o pai que não dá conta, ele fala, professora, liga às vezes de noite, manda uma mensagem no WhatsApp 10 horas, 11 horas da noite. O professor hoje ele não tem nem mesmo seu horário de descanso, né? Muitos professores, às vezes, esses dias mesmo, a menina que trabalha comigo, ela falou assim, diretora, foi muito sem educação numa reunião que ela fez com a gente, mandou umas mensagens, que as reuniões também são virtuais, dizendo que não é para ninguém usar o WhatsApp dela pessoal, que ela não está aguentando mais. Eu falei, mas é verdade, né? Porque às vezes fica 24 horas no ar. Então, o professor realmente tem trabalhado muito e eu vou dizer uma coisa, só posso dizer que a esses professores a nossa gratidão, porque se não fossem eles, os prejuízos seriam ainda muito maiores. Pois não? Né? Concordo com o que a Eliana estava falando. O prejuízo, se a gente não tiver esse esforço dos professores, vai ser muito maior do que a gente já vê que está sendo. Vai ser muito maior, a gente não sabe, a gente nunca passou por isso, né? A gente nunca passou por isso na nossa sociedade, então, como que essas crianças vão aprender? A gente já tinha uma dificuldade dos eletrônicos, né, que é muito difícil, hoje é muito fácil. Você pesquisa aqui no Google, em 5 segundos eu tenho uma resposta de uma pesquisa, né? E como que vai ser para essas crianças depois? Que agora elas estão ali no online, eu pesquisar a resposta aqui da minha tarefa,
E também muitos pacientes que deixam as tarefas para fazer tudo em última hora. Então, a gente vai ter depois um efeito até no tempo das crianças, no tempo, no manejo do tempo, no manejo da rotina, para adaptar de novo essa rotina, a rotina que era antes. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo agora, daqui a pouco eu quero perguntar para vocês sobre o ensino domiciliar. De que maneira que ele entraria nesse contexto, né? Eu quero saber a opinião de vocês aqui no TBC Debate, em busca do argumento perfeito. Boa Noite, Goiás, com Paulo Berengues. Jornalismo de verdade. Opinião. Informação. Notícias. Bastidores da política. Boa Noite, Goiás. Toda terça, quarta e quinta, 8 horas da noite. Na TV Brasil Central, em parceria com a TV Alego. Jornalismo de verdade. Com Paulo Berengues. O governo do estado deu a partida no programa Sinaliza Goiás. Mais de 12 milhões de reais serão investidos na implantação e revitalização da sinalização vertical e horizontal em 127 cidades do estado. Até o fim de 2022, todas as cidades goianas serão beneficiadas. Sinalização em dia com respeito e responsabilidade. É assim que nós seguimos em frente. Detran e Governo de Goiás, é por você que a gente faz. Você aí, chegou a ver a segunda edição da Live Cultural Solidária? Grandes artistas do estado embalaram o público com o melhor do pop rock em uma noite de solidariedade no Teatro Goiânia. Tudo que for arrecadado vai ser usado na compra de cestas básicas para famílias de músicos goianos em dificuldade por causa da pandemia. Você pode assistir a live no canal do YouTube da TV Brasil Central ou da Secult. E ainda dá tempo de doar alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal ou qualquer quantia via Pix ou transferência. Abre o aplicativo do seu banco na função Pix, aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e faça a sua doação. Faça o bem se sentindo bem. Estamos de volta com o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, por meio do nosso WhatsApp, por meio das nossas redes sociais. O tema de hoje, qual é a melhor forma de ensinar as crianças nesse tempo de pandemia, né? Uma época complicada, de maneira surpreendente esse mal atingiu ao mundo inteiro. Essa é uma grande realidade. Conosco, Eliana França, ela que é conselheira do Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás, e a Ana Beatriz Sayum, psicóloga clínica. E no final do bloco anterior eu perguntei a respeito do ensino domiciliar. Vamos saber a opinião das nossas notáveis a respeito desse tema. Ana Beatriz, qual que é a sua opinião sobre o ensino domiciliar? Ele é necessário nesse tempo de pandemia? Seria mais uma opção para os pais, para a sociedade? Eu acho que hoje muitos pais que já tinham pensado na ideia do ensino domiciliar podem ter desistido da situação, né? Eu acho que ele é um ensino que ele traz para nós muitas dificuldades, claro que tem benefícios, existem, para algumas crianças, dependendo da situação de cada família, mas como eu disse no outro bloco, a criança, ela aprende com os seus iguais. Ela aprende com um colega, ela aprende estando com outras pessoas. E a gente também tem hoje os professores, que têm toda uma didática, todo um estudo, para conseguir trazer aquela criança para a informação, trazer aquela criança para o meio social, para a criança entender as diferenças. A criança, ela precisa estar dentro e vendo as diferenças dos outros. Porque senão ela é criada num mundo só dela e como que vai ser? Num ambiente de trabalho e tudo mais. Eu acho que, dependendo da situação de cada família, o ensino domiciliar pode encaixar em algumas famílias. Mas eu não sou a favor, porque eu acho que a criança ela aprende com os iguais, ela aprende ali na rotina do dia a dia, entendendo o certo e o errado.
entendendo também a questão do trabalho do professor. E o que a gente pode fazer dar certo? É os pais participarem mais do ensino dessa criança. Aí a gente pode ter um ensino domiciliar também. A gente pode ter um crescimento da educação, não é só falar. Pode ser um complemento também? É um complemento muito maior. A gente tem esse dado, que as crianças se dão melhor quando os pais participam também do ambiente escolar dela, das tarefas. Então, não é só, o ensino da escola está fraco, isso está fraco, meu filho não está conseguindo. Vamos participar junto com o seu filho. Olha ali, e isso, o pai estar junto também motiva o filho a querer estudar. Professora Eliana, qual a sua opinião? O ensino domiciliar, a senhora é a favor ou contra? Nesse tempo de pandemia também. Sou sempre contra. Porque aí qualquer situação, vou explicar a diferença. Existe uma diferença muito grande. Concordo com praticamente tudo que a Ana Beatriz colocou, mas gostaria de explicar. O ensino domiciliar pressupõe a ausência da escola e a ausência do professor. A Ana Beatriz, inclusive, já colocou a importância do profissional que é formado e que tem toda uma competência para ensinar. Ensinar não é treinar, por exemplo. Eu mesmo não estou com de treinar um cachorro. Agora, imagine ensinar uma criança se você não tem realmente, estou dizendo ensinar no sentido mais amplo, né? Então, primeiro tem essa questão. O ensino domiciliar, ele pressupõe, da forma como ele é pensado, do ponto de vista conceitual, a ausência da escola. Agora, o que é importante? É importante isso que vou pegar pelo final da fala, essa interação escola-família. É diferente, elas se complementam e têm funções diferentes. A Ana Beatriz disse, a criança aprende com seus iguais, eu diria que ela aprende também com os diferentes. E é muito importante desenvolver essa cultura do encontro, essa questão da empatia, de saber respeitar as diferenças, de saber respeitar o outro no que ele é. E é exatamente nessa alteridade que nós vamos formando a nossa individualidade. Então, eu acho essa questão extremamente séria e eu acho que o ensino domiciliar, ele produz e pode levar a consequências muito sérias do ponto de vista social e mesmo do ponto de vista emocional. Sem considerar uma outra questão, é que o mundo está exigindo cada vez mais trabalhos em equipe, trabalhos solidários, uma convivência diferente, muito menos o domínio do saber, como a própria Ana já colocou ali agora mesmo, mas é a possibilidade de usar esse saber de uma forma muito mais interacional. Se ele só vai conviver com pessoas que pensam como ele, que agem como ele, que têm os mesmos valores que ele, como é que ele vai conseguir entender o mundo que ele vai enfrentar aí pela frente? Então, eu sou completamente contra. O que está acontecendo agora não é ensino domiciliar. O que está acontecendo agora é o ensino intermediado por tecnologia que está acontecendo no espaço da casa. Existem, por exemplo, situações já previstas em lei. A criança tem alguma criança, não, qualquer estudante, algum problema que ela seja obrigada a ficar afastada da escola, mulher grávida, a mulher que dá luz, que tem sua licença, a criança que teve algum acidente, a criança que tem algum tipo de doença. Aí a escola manda o professor até ali. Aí a criança tem essa convivência com o professor e num planejamento totalmente diferenciado para ela. Eu, inclusive, tive essa experiência familiar. Né? Então, são questões muito diferenciadas do que o conceito de ensino domiciliar propõe. E o que espera essas crianças na volta? E a gente sabe que muitas já voltaram, né? Estão voltando para o convívio social, para a escola. O que esperar? As crianças estão voltando ou voltarão diferentes? Com certeza. Primeiro, vai ter uma mudança na rotina, no cálculo de tempo, na organização dos conteúdos, porque a gente ainda não sabe a proporção do que foi, se teve perdas realmente nos conteúdos, mas eles voltam hoje, o que eu vejo no meu consultório, eles estão mais ansiosos pelo encontro com os colegas. Mas já chegou um ponto que eles... Com os professores também. Isso, já chegou ao ponto de, né, a gente vê vídeos, meus pacientes falam,
Nossa, eu pensei que ia ser uma semana só fora da escola, 15 dias, e eles comemoraram. E agora tem essa dificuldade. Eu acho que eles vão voltar diferentes, o emocional vai ser diferente, porque como que essa criança internalizou a pandemia? Como que ela internalizou o Covid, o contágio, como que vai ser para ela? Então, a gente pode ter algumas crianças, mas com medo desse contágio, que vão ficar mais isoladas. Pode ter também esse problema nas habilidades sociais dessas crianças. Eles ainda sabem conviver com muita gente, organizar o tempo, organizar a sala, respeitar esse professor que agora está presente. Isso pode acontecer. Eu acho que quando a gente voltar 100%, tudo, a nossa rotina como era antes, a gente ainda vai levar um tempo para perceber, né? Os estudos já vêm falando que vai ser um cálculo de talvez de uma perda de 3 anos de ensino. Então, acho que a gente só vai saber na prática, vendo essas crianças, eu que recebo essas crianças no consultório, mas também estou sempre muito presente com a escola, porque é o que eu falo para os pais dos meus pacientes. Eu não trabalho sozinha, eu trabalho Ana Beatriz, vocês, que são os pais que estão ali, mas a escola também convive muito com os seus filhos. Então, eu sempre procuro estar indo na escola, conversando com esses professores. E pasmem ou não, às vezes os professores conhecem muito mais os alunos do que os pais. Eles me trazem uma visão que os pais nunca perceberam. Os pais levam por uma questão e os professores, não, Ana Beatriz, isso não acontece aqui, acontece dessa outra forma. Então, a gente pode ter prejuízo de, né, para fechar, conteúdo e social e emocional. E o toque, o abraço, né, o aperto de mão, como que as crianças vão lidar com isso? Vai ser possível? Não será possível? De que forma? Ninguém sabe? Ninguém sabe ainda, né? Quando vai voltar? O pessoal fala a normalidade. Que normalidade? Nós não sabemos ainda como serão as coisas. O que as crianças mais querem hoje, você perguntou o que elas mais querem, elas querem a hora do recreio. Tem coisa melhor do que lembrar da hora do recreio? Acho que para ninguém, né? Para todo mundo, a melhor hora que tem na escola é a hora do recreio, porque é a hora da convivência. E como é que vai ser essa convivência? A Ana Beatriz colocou muito bem algumas questões que eu pondero e acho assim extremamente fundamentais, que é exatamente a questão social, a questão emocional e a questão do ensino. Mas tem uma questão também, que é a questão dos professores. Os professores também mudaram muito, os professores também amadureceram, os professores também estão atemorizados, professores estão morrendo. É muito difícil, mesmo ontem nós perdemos um professor, um psicólogo excelente lá de Anápolis, da UEG, muito importante na construção da universidade, e todo dia nós estamos perdendo professores. Então, você também tem a questão emocional dos professores. Será uma nova construção que precisará ser feita e daí a interação entre família e escola é muito importante. Agora, a criança, ela quer essa convivência, ela vai dar conta? Como que ela vai conseguir fazer isso? Ela vai ter menos medo, mais medo? E tem o fato de algumas que nunca conviveram. Ou que começaram na escola pequenininha, com 2 anos, e fechou a escola, elas vão voltar para a escola com 3, 4 anos, 5 anos, sem ter convivido, praticamente só no meio familiar, e muitas só com pai e mãe, no máximo irmãozinho. Então, a mudança vai ser muito grande e é preciso, ela estava colocando, e eu volto a reforçar, muito importante que a gente pesquise, anote. Nós estamos pedindo muito no Conselho que as escolas façam um registro muito grande desse período, o que elas estão percebendo, o que elas estão sentindo, né? Porque nós precisamos estudar esse período e precisamos estudar o pós-período. Agora, tem uma outra coisa que eu queria colocar, tanto para o ensino domiciliar, como um outro problema que pode ser aqui em frente, e que é pouco falado, a violência muitas vezes que as crianças estão sofrendo no ambiente doméstico. Porque a escola também é um espaço em que você consegue perceber, os professores, a direção, os coordenadores, conseguem perceber se essa criança está sendo ou não vítima de violência. O estresse é muito grande, às vezes pais não violentos se tornam mais violentos, mais
às vezes só com palavras, mas se tornam mais violentos, cansam, né? Ai, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar agora, sai. Então, a violência é muito séria. Esse, para mim, também é um motivo que eu sou contra. Também, inclusive. Violência psicológica, violência física, violência emocional. Esse também é um dos motivos que eu sou contra o ensino domiciliar. Você tira da criança a perspectiva de sair de um ambiente que pode ser, não estou dizendo que é, mas alguns ambientes podem ser tremendamente ruins, né, para essa criança. Professora Eliana França, conselheira do Conselho Estadual de Educação, muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande debater com a Ana e com vocês, é um prazer. Prazer é nosso. Ana Beatriz Sayum, muito obrigado, boa noite. Obrigada, Rafael, obrigada, Eliana, pela troca. Eu acho que, para finalizar, vamos ter paciência nesse tempo. A gente tem que ter paciência. Nossas crianças pedem isso da gente também. Paciência. É isso aí. E que as escolas, especialmente as públicas, se preparem para a volta, né? Eu acompanhei recentemente uma notícia muito boa, que mais de 1.000 escolas estaduais foram reformadas. Isso é muito bom, é louvável. E que bom que o estado de Goiás hoje é primeiro lugar no IDEB. Que as crianças do nosso estado, do nosso país, sejam muito bem cuidadas. Muito obrigado pela audiência, que cresce a cada dia. Vem aí o gigante da comunicação, Paulo Berengues, com o Boa Noite Goiás.